Vamos começar do seguinte lugar, cara. Essa briga entre eles, ela surge inicialmente depois Bom, eles já vinham divergindo antes, não é? Desde que o Trump começou com o lance do tarifaço, não é isso? Mas ela se intensifica e se torna pública, vai pro Twitter, lá pro X, de uma forma mais clara, e a galera fica sabendo real do que está acontecendo ali no meio do governo americano, né? Quando o Trump anuncia lá a Big Beautiful Bill, um negócio assim, né? The One Big Beautiful Bill. The One Big Beautiful Bill. Que é um pacote do Trump que tem a ver com cortar impostos, né? E tem a ver com um monte de outras coisas aí que tu vai me ajudar a entender melhor ela também. Então vamos lá. Acho que é um bom lugar pra gente começar a entender legal o que o Trump estava propondo ali com esse Big Beautiful Bill, né? Com esse pacote dele, né? Basicamente, assim, o que ele quer é fazer uma mega reforma na maneira como os Estados Unidos tributam e como eles dão isenções fiscais, quais vão ser os privilégios, enfim. A gente sabe que os Estados Unidos ele vem atravessando um momento de déficit econômico. Uhum. Isso é fato. Economicamente, a gente tem consecutivamente, que o governo Biden piorou muito, mas isso já vinha desde antes já. Aumentos consecutivos do teto da dívida pública. Você tem, por exemplo, a agência Moody's rebaixando a nota dos Estados Unidos, colocando que não é mais um país tão confiável como já foi no passado. Então, precisa dar um jeito de reformar as contas públicas. Uhum. A proposta do Trump eu vou cortar alguns gastos, e ele realmente fez isso, tirando alguns investimentos no setor de saúde, de educação, coisas que, enfim, a população, os democratas, principalmente, criticaram bastante. De alguns programas também de incentivo à energia verde, coisa que o Biden tinha feito, né? Um monte de reforma para incentivo de transição energética. Só que, além de cortar esses gastos, que é legal para tentar controlar a questão da dívida pública, ele também concedeu um monte de incentivos fiscais. Ou seja, começou a cortar um monte de impostos, principalmente da população mais rica, de grandes empresas, etc. Os democratas reclamam que isso é uma injustiça social, porque na prática você vai ter os ricos pagando menos e a população pobre tendo menos assistência social. E o mercado viu essa queda dos impostos, não que os impostos sejam legais de ser cobrados, né? Mas essa quebra muito abrupta dos impostos como uma demonstração de irresponsabilidade fiscal. Qual que é o plano do Trump? Uhum. Ele promete que, como vai reduzir os impostos, a atividade econômica vai superar essa queda. Então, beleza, a gente vai ter menos impostos, mas vai sobrar mais impostos para as empresas que vão contratar mais funcionários, contratando mais funcionários circula mais economia. E ele promete também melhorar a balança comercial americana, que ele fala que os Estados Unidos têm um déficit na balança comercial há mais de 80 anos, e de fato é verdade, e que essas taxações que ele está colocando, no mínimo de 10%, vão suprir parte dessa demanda de dinheiro que os Estados Unidos precisam. Tanto que ele fala a conta simples, né? Ao longo de todas as décadas, o que a gente percebeu é que os governos democratas ou os governos americanos, eles foram cada vez mais isentando os países estrangeiros, então eles não precisavam pagar para entrar no nosso mercado e cobrando mais da população interna. Então, meu plano é o quê? A gente vai isentar a nossa população, fazer eles pagarem menos e cobrar mais dos países estrangeiros, para fechar essa conta no 0 a 0. Uhum. Só que ele não leva em conta um monte de variável, né? Porque se você sobretaxa os países, é natural que tenha menos comércio. Então, assim, a estimativa do mercado, e o próprio Elon Musk compartilhou isso, é que a gente tenha um aumento da dívida pública dos Estados Unidos que pode superar a casa dos 36 trilhões de dólares em questão de 2, 3 anos. É muita coisa. 36 trilhões de dólares, meu irmão. Se tu pensar nisso em reais... Já. A gente perde a conta total. Que loucura. Mas assim, pergunta de idiota. Sobretaxando as coisas que chegam de outros países, no fim, quem paga a conta não acaba sendo... As coisas vão ficar mais caras. Então, quem paga a conta acaba sendo o cidadão comum também, não é? O cidadão comum, a empresa. Porque a empresa vai pagar mais caro. No final das contas, vai repassar o cidadão comum. Pro cidadão comum, exatamente. Eu vi uma entrevista, o cara tava falando na rua, não sei o que, o cara falando, não, tem que sobretaxar os outros, a China mesmo, que não sei o que. Aí vem passando um cara e fala assim, pô, e quem tu acha que vai pagar a conta, cara? A gente vai pagar a conta, que não sei o que. Que no fim é meio aquele papo lá que a Jean já teve aqui também, que o imposto é na Shopee, pô. Não é pra galera. Mas, pô, você acha que morre nas empresas? Vai morrer em nós que estamos consumindo ali o produto e tudo mais, né?
Tanto que só de curiosidade, o Trump ele fez uma crítica ao Walmart, por exemplo, porque o CEO do Walmart falou assim, pô, a gente não consegue, porque geralmente a margem do varejo é bem apertada, né? Porque tem muita concorrência e tal. E aí falou, mas vai ter esse monte de sobretaxa, a gente vai ter que repassar isso para o mercado consumidor. Aí o Trump falou, é um absurdo, porque o Walmart está ao longo de décadas ganhando bilhões em cima do mercado consumidor americano. E pô, para um governo que se pretende ser liberal, alegar que é culpa do empresário que está aumentando e passando o preço porque está vindo mais caro, isso também é um dos motivos da briga, né, do Elon Musk com o Trump. Mas também tem, não é nada que o Trump não tinha dito que ia fazer também, não é? Também, mas aí que eu acho, né? Entra a mistura assim de o quanto que te interessa fazer parte de um governo, que é uma coisa que interessava pro Elon Musk, porque ele tem projetos pessoais ali de consolidação, seja da Tesla, seja da SpaceX, seja dos seus objetivos pessoais, e conseguir engolir uns certos sapos de discordância com o governo Trump. Só que chega uma hora que fica um pouco inevitável, né? Começa a entrar em muitos atritos. Porque o Elon Musk, ele entrou no governo com o DOGE, né, o Departamento de Eficiência Governamental. Esse nome também, né, cara? Puta que pariu. Né? O Dogecoin lá dele, né? A referência, né? O que ele fez. E ele prometia, inicialmente ele falava, não, ó, quando entrar no governo, a gente vai cortar, era questão de 2 trilhões de dólares. Pois isso é quase um PIB do Brasil, né? Vai cortar um PIB do Brasil só em casos aqui dos Estados Unidos. Óbvio que ia ser impossível ele fazer isso com um monte de corporativismo, influência política e por aí vai. Só que depois de 3, 4 meses, ele não chegou nem perto do objetivo inicial. Foram fazendo as contas lá, ele alegou que ele cortou 160 bilhões de dólares, só que a mídia americana fala que, na verdade, foi por volta de 110, 120 bilhões. Então, parecia que ele ficou um pouco frustrado com a falta de vontade política que os outros republicanos, e talvez até o Trump tivesse, de fato seguir as suas recomendações, e viu que, pô, eu cortei em 100, mas agora ele faz um plano econômico, uma reforma orçamentária que vai aumentar em 2 trilhões e meio, não adianta nada o meu trabalho aqui. E, bom, mas mesmo assim, ele fez um corte ali que a gente parar pra pensar, é que assim, lá gasta-se muito também, né? É um estado bastante robusto. Mas é uma grana que ele conseguiu mexer ali. E, cara, ele tava frustrado. A gente supõe que ele ficou frustrado com tudo isso daí. E também tem a ver com o lance dele, das coisas dele, da Tesla, SpaceX, também irem perdendo valor. E ele estava perdendo dinheiro também por conta dessa associação com o governo, né? Também não estava acontecendo isso? Também, e eu acho que foi muito culpa dele também. Claro, é difícil a gente fazer um exercício aqui de psicologia, né? O que exatamente ele pensou. Mas quando ele entra no governo, ele já começa disparando contra vários líderes europeus, por exemplo. Não, eu vou fazer ali uma live com a Alternativa para a Alemanha, porque a gente tem que tirar o Olaf Scholz, tem que fazer a direita nacionalista alemã crescer, se relaciona com o Vox, que é o partido ali da Espanha, com o Chega, por exemplo, em Portugal. E os europeus, eles começam a perceber que, porque uma coisa é o Elon Musk, já seria meio complicado já, porque o cara é dono da Tesla, SpaceX, o cara é dono, por exemplo, do X, que é uma rede de comunicação. Agora, além de um agente privado, ele é um agente público também. Um agente público americano interferindo em políticas públicas de nós europeus, e os europeus eles têm uma certa assim rixa, né, com os Estados Unidos, porque ao longo de séculos a Europa sempre foi o centro econômico, político e cultural, e pós-Guerra Fria ali os Estados Unidos se consolidou como a principal potência capitalista. Então vem os Estados Unidos ficar apontando o dedo em quem deve ser o principal candidato, quem não deve ser. Isso incomoda bastante também. Na Europa, por exemplo, você teve a Tesla caindo assim vertiginosamente as vendas, os ataques que foram feitos contra os carros. E eu acho que ele começou a perceber que ele, para a vida privada dele, ganhava muito pouco fazendo essa interferência política, principalmente na Europa, e começou a prejudicar as ações das suas empresas lá. Mas acho que foi um dos pontos, assim, né? Outro ponto que também influenciou bastante foi a questão da indicação que ele deu para ser o chefe da NASA. Um dos objetivos, penso eu, de entrar no governo também, era fazer uma coincidência entre os seus planos pessoais. Ele tem a missão na cabeça dele, que é a colonização de Marte, e ele conseguindo indicar quem ia ser o representante da NASA, ia facilitar bastante para que tivesse uma operação conjunta, governo federal e iniciativa privada, para que ele conseguisse cumprir os seus objetivos, é fato, né? E fizeram lá um mega dossiê, e esse representante que eu colocaria na NASA, ele, na verdade, tinha financiado membros do Partido Democrata.
o Trump ficou pé da vida com isso e falou, não, esse cara não pode ser o nosso representante, e aí mudou uma indicação do Elon Musk. Mas Elon Musk, por exemplo, na questão das taxações, o grande mentor dessas taxações foi um cara chamado de Peter Navarro. E o Trump não tinha criticado, o Elon Musk não tinha criticado o Trump, mas tinha feito críticas ao Peter Navarro. Então já tá bem nítido, bem claro que ele não tinha gostado dessas super taxações. O Steve Bannon também não gosta do Elon Musk? Não gosta, né? E, aliás, quando teve essa briga agora, o Steve Bannon... Eu costumo falar que o Steve Bannon é como se fosse meio que o Carlos Bolsonaro, assim, do Bolsonaro, né? O cara que tem as ideias mais, né? E o Steve Bannon, ele falou, não, realmente, olha o perigo que é a gente deixar, por exemplo, a NASA tão submissa à SpaceX. Porque hoje, vai fazer missão para missão espacial, por exemplo, depende da iniciativa privada. Então, o Steve Bannon, ele considerou até mesmo nacionalizar a SpaceX. Não, a gente tem que nacionalizar a SpaceX. Começou a falar, porque eu fiquei sabendo de umas informações que o Elon Musk, na verdade, ele falsificou documentação para se naturalizar também. Cogitou até deportar o Elon Musk, né? Eu li isso daí, cara. Que loucura. Ó, já chegou uma mensagem aqui para nós que é interessante essa pergunta aqui. Aquela hora que a gente ia chegar nela, mas vamos lá. O PayPal mandou R$20. O Elon Musk tá certo quando ele afirma que sem ele o Trump não ganharia as eleições? O que tu acha? Eu acho que... É difícil fazer o exercício de futurologia aí também, mas eu acho que assim, é bem provável. É porque a diferença foi muito grande, né, Igor? Mas assim, qual que é a importância de você ter o Elon Musk do seu lado? Ter o Elon Musk do seu lado atrai também os outros membros do Vale do Silício, porque você pega o Jeff Bezos, outros grandes, até o Mark Zuckerberg, por exemplo. Eles não vão querer deixar o Elon Musk sozinho, aliado do governo Trump, então ele acaba atraindo até a própria escolha do J.D. Vance como vice-presidente também foi para atrair esse Vale do Silício. Querendo ou não, o Elon Musk ele despejou na campanha do Trump quase 300 milhões de dólares, né? Então, para fazer a campanha eleitoral. Nossa, com uma grana dessa daí dá para fazer uma campanha bem maneira, né? Bem maneira, né? Exato. E o Elon Musk é uma figura importante. É uma figura que representa para a população americana, que também tem toda essa questão da guerra cultural. O Elon Musk fala em liberdade de expressão, comprou a rede social X alegando que os democratas estavam suprimindo as liberdades individuais. Também é um dos caras que combate essa cultura woke americana. Então, assim, difícil saber se ia vencer ou não, porque eu acho que a Kamala Harris era uma candidata muito ruim também, né? Assim como o Biden também era. Então, talvez o Trump vencesse, até porque existia já uma crise econômica nos Estados Unidos. Mas que o Elon Musk teve um peso decisivo, isso teve. Tanto que, por exemplo, talvez a gente vai falar daqui a pouquinho, Igor, que eles até fazendo uma política já de reaproximação no dia de hoje, né? Alguns agradinhos aí dos dois lados. O Trump, ele chegou a comentar, ele falou assim, se o Elon Musk fizer campanha de financiamento para os democratas, seja para aprovação de contas públicas, seja no The Midterm Elections, que são as eleições de meio de mandato do ano que vem, ele vai sofrer sanções severas. Ele tem medo que o Elon Musk declare apoio para os democratas pelo peso político que isso carrega e principalmente pelo dinheiro que o Elon Musk pode despejar, porque, convenhamos, 300 milhões de dólares não é muita coisa para o Elon Musk, né? E por uma eleição que deve ser muito apertada, porque o Trump vem cometendo alguns erros, principalmente na condução econômica, ter o Elon Musk apoiando os democratas nas próximas eleições poderia ser um peso bem grande. Então, assim, para responder diretamente a pergunta, né? Eu acho que talvez ele vencesse, mas com uma margem muito mais apertada. O Elon Musk ele foi bem decisivo para a vitória do Trump. Mas o Elon Musk também, se ele fosse... vamos lá, o Elon Musk entrando para apoiar alguém nas eleições americanas, naturalmente ele apoiaria o Trump, assim como aconteceu, né? Eu suponho que seja um tanto difícil de ver o Elon Musk apoiando os candidatos do outro lado, né? Porque justamente pela maneira como ele age, pela maneira, sei lá, pelo que se espera mesmo do Elon Musk, né? Mas assim, tu falou mais cedo aí, falou agora há pouco sobre que o Trump vem cometendo alguns erros e tal. Estamos falando do tarifaço? Tanto do tarifaço como essa guerra que ele faz, por exemplo, contra as universidades, até a de Harvard, por exemplo, essa questão de limitar a entrada, por exemplo, de estudantes chineses. É uma guerra assim, totalmente desnecessária, que compra uma briga com uma elite que não precisava ser comprada. Tanto que, por exemplo, hoje, talvez a gente vai comentar também, né, de todo esse caos que vem acontecendo em Los Angeles, na Califórnia, isso é uma briga que, politicamente falando, vale a pena ele comprar. Por quê? Porque a população americana apoia massivamente a questão das deportações.
começa a vir as imagens de gente com a bandeira do México, tacando fogo em carro da polícia e tal, pro Trump é legal falar isso. Ó, tô colocando a Guarda Nacional, tô mandando aqui os Marines, que são os fuzileiros navais, porque a gente tem que controlar o caos social que existe aqui em Los Angeles. Inclusive, Los Angeles é uma das áreas dos Estados Unidos onde existem mais membros de gangues. Gangues aí de latinos, né? Então, para ele, essa guerra é uma guerra que vale a pena. Agora, guerra contra universidade, guerra contra a China, guerra comercial, uma coisa que economicamente não faz sentido e politicamente também não. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha! Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.